Bom, pessoal, vamos começar mais um Papo com Palestrante. Eduardo esteve conosco bem no comecinho desse projeto, ao vivo, esteve no nosso escritório, mas de lá para cá, tanta coisa passou, que eu acho que já faz mais de 2 anos isso, que eu falei, não, Eduardo, você precisa participar de novo, de um outro, agora online, né, que é até uma coisa bacana também. Então, eu vou apresentar ele novamente, quem não o conhece, Eduardo Chiniachi, que é um palestrante nacional e internacional. Ele é mestre em psicologia e neurociência. Tem outras coisas que ele tem, mais umas 1.500 no currículo dele, que eu vou falar durante a nossa conversa. Tá bom? Então, Edu, obrigada de você ter aceito esse convite, mais um convite nosso, tá bom? Gratidão, viu, amada? Olha, eu queria saber como foi a sua infância. É uma infância com mais 2 irmãos, não é isso? Mais 2 irmãos e uma irmã. Então, isso 2 irmãos e uma irmã, isso mesmo. É. Então, me conta como é que foi. Você sabe que eu costumo dizer para o pessoal uma coisa que é o seguinte, eu era feliz e não tinha ideia do que era pobreza, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas a sua infância foi... A minha infância foi muito rica, apesar de, né, a gente fala assim, era um miserê danado, né, porque a gente morava num bairro muito pobre. A minha brincadeira era exatamente aqueles canaizinhos, né, para brincar, para pegar peixinho, né, sapinho, caçar rã, essas coisas todas, empinar papagaio. E você percebe só hoje, né, que era uma infância pobre, mas feliz. Essa é uma das coisas, sabe, que às vezes a gente fala assim, o contexto que a gente vive, às vezes começa a bombardear a gente. Mas você não tem, você é pobre, isso. E na época nós éramos muito ricos de amigos e de pessoas muito queridas. Então parece que tinha uma coisa que eu sinto falta, sabe, Sandra? Hoje, assim, amigos que a gente esteja junto, compartilhando, sabe, o dia a dia, essa é a sensação mais forte que eu sinto hoje, essa ausência, esse distanciamento, sabe, de poder estar interagindo mais, de estar presente mais, porque isso para mim foi a minha infância. Muita gente, apesar de, a gente fala assim, de materialmente não ser uma coisa que a gente diga, mas parece que não faltou nada, né? Parece você é o que tinha terceiro tudo. filho, não é? Você é o Eu sou o terceiro, quarto. Eu sou o quarto. Você imagina é o mais novo. Eu sou o mais novo, o mais bonito, o mais... Olha, eu sei que você sempre foi ligado às coisas humanas e eu queria saber o que fez você ficar apaixonado, assim, sempre apaixonado pela área de humanas. Eu acho que, assim, primeiro, ter passado exatamente por tudo aquilo que hoje eu ensino. Então, hoje, quando eu falo assim, quando eu estou falando, né, de a importância de nós nos apropriarmos da nossa vida, do nosso talento, do nosso brilho, é porque isso, para mim, na minha adolescência, na minha juventude, foi um grande desafio. Essa coisa de, eu sou tímido, eu sou retraído, eu sou muito inseguro, mas falta confiança. Não era? Mas sim, era. E era, né? Então, essa busca foi assim, eu brinco que eu fui começar a trabalhar com o Roberto, né, nos grupos de terapia dele, nos grupos de biodança, aí depois nós fomos fazer outras coisas, aí eu fui conhecendo outros terapeutas. Aí veio a Índia, quer dizer, antes da Índia, eu fui para o México, fui morar no México, fui fazer a minha mentoria, né? Isso é, eu fui atrás de um grande mentor,
voltei, fui para a Índia, fui para a Itália, quer dizer, e aí para mim a minha vida não parou mais, né? Essa coisa de, né, parece que o tempo todo tinha um compromisso, e é por isso que eu uso muito essa palavra, dantotsu, que é se tornar o melhor entre os melhores. Mas esse ser dantotsu significa um compromisso de se tornar melhor do que você foi ontem, melhor do que você é hoje. Tá. Eu não conhecia essa palavra. Você consegue soletrar só para eu... É uma palavra japonesa. É uma palavra japonesa que eu vou até colocar aqui para todo mundo ver. E essa palavra foi aí, tá? Dantotsu. Foi. Então, quando pegou, gente. Então, quando a gente fala de se tornar o melhor entre os melhores, para mim, essa é a essência de tudo. Não é ser melhor do que ninguém, mas é um compromisso de você ser melhor do que você foi mesmo. Ontem. E aí entra uma coisa que, assim, não dá para a gente ficar carregando o passado, arrependimento, né? Essa coisa de foi, mas agora só traz as lições que vão te fazer melhor. Não é? E não é as lições que te aprisionam. E é nessa hora que a gente começa a perceber que isso se tornou exatamente o que eu faço, né? Ajudar as pessoas a se tornarem os melhores entre os melhores, né? Sendo quem elas são verdadeiramente. Não o que elas estão carregando, mas essa, né? O que define uma pessoa não é o que está dentro da mochila que ela carrega, mas é exatamente quem ela é. E Edu, assim, você que viajou o mundo, trabalhando, fazendo isso que você faz também, você sentiu muita diferença, assim, cultural em relação a esse aprendizado? Assim, você sentiu que em algum tipo de país ali era mais rígido para você conseguir chegar? Ou não? Você acha que com essa linguagem você consegue chegar em todos? Eu acho que eu tive uma experiência muito legal, que assim, quando eu fui trabalhar no Parlamento Europeu, isso me abriu um monte de países para trabalhar. E quando eu fui trabalhar na Itália, no Ministério da Saúde, quando eu fui trabalhar na Unesco, isso para mim me deu uma abertura e uma possibilidade de conhecer culturas diferentes. E isso para mim, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, trabalhar com gente é trabalhar com gente. O ponto é, da mesma forma, tá? Para quem está aqui agora e está ouvindo, né, e que trabalha com gente, se a gente for no Rio Grande do Sul, tem uma cultura. Se a gente estiver em Santa Catarina, tem uma outra. No Paraná, tem uma outra. Mas se a gente for para o Nordeste, tem uma outra cultura. E se a gente for para o Norte, tem uma outra cultura. Então, assim, a importância de nós compreendermos, primeiro, que não é importante você. O que você faz não é a parte mais importante. A parte mais importante é para quem você faz. Então, essa coisa, né, essa flexibilidade não é do teu público. Essa flexibilidade é exatamente de quem vai lidar com esse público. Né? Às vezes as pessoas falam assim, fazer palestra lá no Sul é igual fazer no Nordeste? Você fala assim, são mundos diferentes, né? Então são culturas diferentes. Às vezes aquilo que todo mundo morre de rir lá no Nordeste, ninguém... Não morre no Sul, não emplaca no Sul. Mas da mesma forma, quando a gente chega na Índia, a gente fala uma coisa, você fala assim, nossa, né? E aí todo mundo faz uma cara, assim, tipo, o que é que ele acabou de falar? Sim. Né? E às vezes, quando você pontua uma coisa muito, muito da alma, nossa, o pessoal fala assim, nossa, né? Porque isso faz parte da cultura deles. Na Europa tem uma curiosidade, né? Que o pessoal fala assim, mas essa coisa que, assim, não tem subentendido e não tem essa coisa, né, do sarcasmo.
o pessoal vai responder aquilo que você falou no pé da letra. Né? Se você disser assim, e as pessoas não estão gostando, mas assim, naquele jeito de quem está brincando, né, para fazer um sarcasmo, para fazer uma antítese de frase, o pessoal fala assim, não, o pessoal está gostando. Né? Mas assim, é uma resposta óbvia, né? Mas para uma expressão óbvia. Então, por isso que a importância dessa flexibilidade, mas isso traz para a gente exatamente uma grande lição. É assim, quem é a pessoa que está diante de você? Porque você está diante de um universo. Agora, conheça esse universo e aí vai ficar muito mais simples você compreender onde é que estão as portas. Que linda. Edu, me fala uma coisa. Vamos falar de palestra, né? O primeiro convite que você teve de palestra foi em escola, em área acadêmica, ou foi empresarial? Porque eu sei que você faz muitas palestras para os dois universos. Então, eu queria saber se foi acadêmica o primeiro convite. Se você imaginar assim que você... eu lembro, você imagina que foi tão traumático que eu lembro dela. Assim, eu fui convidado para fazer uma palestra por duas alunas que trabalhavam que eram gerentes de recursos humanos, né, da Telesp. E aí, assim, tem uma palestra num evento só de engenheiros, né, são 150 engenheiros, e aí eu tremi nas bases. Eu falei assim, engenheiro, e agora? Né? Então, essa foi a minha primeira experiência como palestrante. E aí eu entendi uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. Nunca rotule e nem julgue quem são as pessoas que estão, porque você vai perder uma grande oportunidade de falar verdadeiramente com a pessoa que está ali. Então, eu fiquei preso demais à ideia de, são engenheiros, engenheiros são racionais, metódicos, e eu falei assim, esqueci de falar com os humanos, né, de fortalecer a experiência humana deles. Elas solicitaram um tema específico para você nesse dia? Foi. Era exatamente um tema que falava muito, né, de realização, de sucesso. E aí, sabe essa coisa quando você fala assim, tudo isso é humano, tudo isso é concreto, tudo isso hoje, né, eu brinco que hoje, se eu tivesse nessa experiência de novo, a gente teria transitado dentro de 1 milhão de possíveis experiências. Porém, o quanto às vezes a gente fica preso demais, né, ao julgamento, se esquece exatamente de conduzir, né, essa plateia para uma experiência muito significativa que conduza eles a uma transformação, né, a um empoderamento. Então, essa foi a grande diferença para mim. Então, por isso o trabalho começa em você, né, Eduardo? Exato. Esse trabalho começa em você, né, de formar essa palestra, de criar essa palestra e desenvolver para aquele público. E é bem isso mesmo, né? Eu digo que assim, isso que você acabou de falar é o segredo de um palestrante impactante que vai ficar assim no coração e na alma, né, da plateia. É esse momento em que a gente diz assim, não é o que você quer dizer para a pessoa, mas assim, o que é que você quer conduzir as pessoas a experimentarem? Qual é a grande experiência que você vai propor? Não é? Então, para que a gente possa fazer isso, é muito importante que eu tenha uma coisa que é assim, quem eu estou sendo hoje? Né? Eu tenho essa experiência, eu estou sendo essa experiência, porque se não for, né, começa a ficar uma coisa tão discrepante entre teoria e prática. Então, essa coisa, né, que às vezes é tão incongruente, porque a gente vai ver um outro universo. Pessoas que em cima do palco são incríveis, mas quando desce,
elas são antagônicas e incoerentes com aquilo que ela falou em cima do palco. Olha, tem muitos assim, tem muitos. Olha, você sabe que tem uma figura que é uma referência de pedagogia do afeto. Quando termina, essa pessoa não tira foto, ela não conversa, ela não autografa livros, né? E aí você fala assim, mas como que a gente fala de afeto se na sequência você é o oposto ao afeto? Né? Então, essa experiência, né, que você fala assim, e é esse momento que eu lembro de Paulo Freire, né? Paulo Freire era a coerência em pessoa, né? Assim, terminava e parece que não terminava, continuava, né? Porque na escada, na conversa, na sequência, na interação. Não, ele era uma coisa muito especial mesmo. É. E você sabe que eu ia justamente agora perguntar como é que tinha sido essa sua experiência. Então, você já falou para mim como é que foi a experiência. E, de qualquer forma, você continuou, né? Foi uma coisa que te apaixonou, essa coisa da palestra, né? Eu tive uma coisa, sabe, Sandra, que foi assim, algo é você trabalhar com um público, né? Você vai lá e dá um treinamento. Aí você fala assim, ok, você tem 100, 200, 300. E a outra coisa é você entrar numa plateia e você ver 1.000, 2.000 pessoas, né? E você ter a oportunidade de tocar a alma dessas pessoas. Então, assim, como é que você propõe mudanças? E aí eu senti que a palestra era um espaço muito legal para que eu tivesse essa oportunidade de poder falar com muita gente e não simplesmente essa coisa, né, de vou trabalhar só com 20, 30, 50 pessoas e aí você fala assim, é divertido. Agora, tem uma coisa que, assim, essa oportunidade, né, de interagir com tanta gente e quando termina, eu ouço essa coisa, nossa, independente de onde essa pessoa estava no local, ela chega e diz assim, nossa, você conversou comigo. Né? Então, essa sensação que eu consegui interagir com muita gente ao mesmo tempo e fazer uma proposta de transformação, de mudança, mas principalmente um convite a criar um resultado na vida delas. Se você pudesse descrever a palestra em uma palavra, qual seria? Transformação. Eu acho que assim, para mim, certa vez eu ouvi isso, uma palestra não muda. E eu uso exatamente a referência do nosso cérebro. O meu cérebro, ele é capaz de criar uma fobia para o resto da vida por uma experiência. Então, assim, uma experiência é o suficiente para que o meu cérebro aprenda uma coisa para o resto da vida. Mas depende de uma coisa, intensidade emotiva. Se eu jogar uma barata em cima de alguém, né, tem uma intensidade emotiva tão grande que a pessoa diz assim, nunca mais, para onde quer que ela olhe, ela vai pensar em barata. Né? Mas tem uma intensidade emotiva. Agora, esse é o desafio. Não é o que eu vou falar, mas é a intensidade emotiva que a pessoa vai ter ao longo da palestra. Então, assim, por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, o conteúdo X, Y, sim, coloca esse conteúdo agora com intensidade, né? Assim, com sentimento, com emoção. E aí a pessoa... Não, pode continuar. E aí a pessoa, quando termina, fala assim, nossa, eu estou saindo com uma sensação, né? E isso, para mim, essa é a parte. Né? É quando a pessoa diz assim, nossa, estou saindo daqui transformada. Quando a pessoa... Você acha que esse é o seu diferencial? Se eu perguntasse para você, qual é o seu diferencial na palestra, Eduardo? Seria esse? É criar uma experiência onde todos interajam, onde todos estejam vivendo o conteúdo. Então é esse momento em que eu costumo dizer assim, uma coisa que eu aprendi ao longo desses 42 anos, Sandra, é assim, uma coisa é
é quando você fala e a plateia, ela fica assim, expectando, né? Ela fica ali com aquela sensação de que, ok, vamos ver o que acontece. A outra coisa é quando você insere a plateia dentro de uma grande vivência. Então, onde ela se sente estimulada e desafiada ao mesmo tempo. Então, para mim, é uma palestra que tem uma pegada de seminário. Então, é aquela coisa, né, que a pessoa entra e sabe que ela vai ficar confortável, a plateia, o tempo da palestra, e aí ela não vai ser desafiada. E aí é exatamente o momento em que encontrar formas de que seja desafiador e divertido, prazeroso, e ao mesmo tempo faça com que ela entre em um estado emocional que permita fazer a mudança que ela deseja. Né? Então, essa combinação vai gerando algo que, para mim, é muito especial. Que, assim, para mim, me diverte muito. Assim, eu saio com uma sensação de que, nossa, isso foi uma missão cumprida, né? Querido, quais são os temas que hoje estão sendo mais solicitados? Eu sei que você fala de vários, até falamos no começo, que você fala também muito para a área acadêmica, para escolas e tal. Mas, assim, a gente está passando aí por essa pandemia que não termina nunca e teve momentos muito mais trágicos e mundiais. Isso mudou os temas que você está sendo solicitado? Me fala um pouquinho sobre os temas que você fala. Você sabe que, por exemplo, um tema é o Vencendo Desafios e Construindo o Futuro. Esse tema, ele acontecia num período, e agora, nesse período de pandemia, parece que é o tema mais atual. Né? E parece que as pessoas recuperaram ele. Então, tem Ultrapassando Limites e Construindo, ultrapassando Esse é um livro, né? É um livro também. O livro é Transformando Sonhos em Vida. Tá. E aí, quando a gente olha, assim, o Vencendo Desafios, ele fala muito dessa coisa, né, de que quais são os grandes desafios que nós temos pela ótica da neurociência. Então, quando a gente fala assim, o que é que acontece dentro do cérebro de uma pessoa que começa a desenvolver uma mentalidade perdedora ou uma mentalidade vencedora? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, é que eu fui lá para Oxford, eu fui para Harvard, e não aconteceu nada. E aí você fala assim, mas não foi a faculdade? Não, é que ficou faltando uma coisa. Qual foi a experiência que você se deu lá? Né? Então, muitas vezes a gente vai ver que tem pessoas que estagnaram na vida porque simplesmente elas começaram a ficar presas dentro de uma repetição contínua e constante das mesmas experiências. Então, essa coisa, né, quando a gente fala assim, quais são os desafios que você se deu ao longo desse período que está te permitindo hoje construir resultados diferentes? Então, é esse momento que a gente fala, a pandemia, ela trouxe para a gente exatamente uma coisa. No início, um monte de lição de casa que as pessoas não tinham feito. Né? Essa coisa quando a gente fala assim, inteligência emocional. Né? Essa era a que estava pendente para muitos executivos. Isso é, leram livros, mas simplesmente inteligência emocional não é teoria, é prática. E se você não se desafiar a experimentar as suas emoções, você não tem domínio delas. E isso foi o grande gap no meio da pandemia. Quando a gente fala, né, assim, inovação, né? Inovação era um monte de ideias, isso assim, criatividade, ideias novas e inéditas. Inovação é pegar essas ideias e colocar em prática. Então a gente falava assim, sabe o que é marketing digital, o mundo digital? Né? E todo mundo falava assim, legal, isso já sei. Né? Saber não significa vamos ver que como você é que aprendeu. é. E então,
nós fomos, assim, muitos profissionais se viram obrigados, né? E isso é a parte dura da vida, que quando a gente não se apropria, parece que a vida nos obriga, né, a colocar isso no dia a dia. E aí, esse momento foi a parte mais dura. Então, é essa coisa, né, que a gente diz assim, estamos indo para um pós-pandemia. E que parece que esse indo, mas, novamente, tem muitas lições que as pessoas ainda estão resistindo em colocar em prática. Né? Então, esse é o contexto. No mundo assim, dentro do universo da educação, a temática é competências socioemocionais na vida do educador e na escola. Por quê? Né? Porque hoje, esse foi o grande foco que a gente olhou, quer dizer, inteligência emocional, comunicação, inovação, né? Colocar isso na vida deles primeiro, antes de levar para a sala de aula. Olha, me fala um pouquinho sobre um assunto que você tem falado muito, que é a neuropsicologia e a neurociência. Você já estava falando sobre a neurociência, mas eu acho interessante que você me fale sobre isso. Você sabe que, assim, quando a gente fala, ao longo praticamente esses últimos 20 anos, Sandra, eu tenho me dedicado muito, né, ao trabalho da neurociência aplicada à transformação. Então, assim, o que é isso? Assim, é compreender o que acontece com o nosso cérebro ao longo da nossa vida, que vai eu fique preso a contextos passados, que em algum momento alimente uma falta de confiança. E o que é que eu preciso estar fazendo para gerar uma transformação? Então, assim, sempre que a gente pensa, né, nessa coisa assim de entender o que acontece com o nosso cérebro, desde o nosso nascimento até o dia de hoje, era para mim uma das coisas mais importantes quando eu comecei a entender que, assim, existe uma forma que em algum momento a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem uma mentalidade vencedora. E aí a gente começa a perceber que outras pessoas estão muito presas, né, a um contexto. Sabe o que é? Eu sou muito procrastinador, sabe o que é? Eu me saboto demais. E aí você fala assim, mas o que faz com que essa pessoa seja uma pessoa que adia o sucesso e a outra parece que tem uma urgência com o sucesso? E isso começou a se tornar minha busca. Então, hoje, quando eu falo assim, a neurociência direcionada para a transformação é compreender o que é que aconteceu que montou a minha mentalidade. Agora, e o que eu preciso fazer para ajustar ou fortalecer ou criar uma mentalidade vencedora? Isso, para mim, se tornou exatamente o foco do meu trabalho. E, assim, agora vamos falar um pouquinho sobre os seus livros. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles, os temas, quantos são. Me fala um pouquinho, assim, brevemente, que a gente já está no horário. Então, são 4 livros. O Viva Como Você Quer Viver é exatamente esse contexto de que não é só o que eu quero, mas é como você quer chegar onde você escolheu chegar. A vida é um milagre é um contexto que muitas vezes a gente fala assim, parece que eu já cheguei, né? E o ponto é que às vezes eu me dou conta de que o meu percurso, apesar de todos os resultados, foi uma sequência de fugas, né? Onde muitas vezes eu fugi de mim mesmo. E a trajetória tem momentos na nossa vida que nós temos que agradecer as adversidades, porque elas são os convites que nós recebemos na nossa vida para efetivamente evoluirmos tudo aquilo que nós desejamos. São os nossos milagres cotidianos. É aquele momento que a gente efetivamente começa a colocar atenção em viver os nossos milagres cotidianos. Transforme seus sonhos em vida, esse é o 3º livro, e que fala muito dessa coisa do quase. Quase deu certo, quase consegui, quase realizei, quase. E esse momento
nós vamos nos habituando muito a esse contexto do quase e vamos esquecendo do compromisso que nós temos com a nossa vida, de que cada sonho, ele não é simplesmente algo a ser realizado, mas é algo a ser vivido, é algo que nós temos como compromisso de fazer com que nós possamos nos sentir exatamente criadores da nossa existência. O quarto livro é O Poder do Carisma. E esse livro nasce de uma coisa que era assim, as pessoas dizem assim, nossa, mas você é muito carismático, nossa, você já nasceu com facilidade para... E eu costumo dizer assim, as pessoas mais carismáticas, né, que nós conhecemos na nossa história, eles não eram. Gandhi não era carismático, Luther King não era carismático. Porém, quando a gente pensa que Gandhi era um advogado medíocre e que se tornou exatamente um homem extraordinário. E aí é esse momento que a gente olha que não é que todos, assim, quando uma pessoa diz assim, mas sabe o que é? Eu não nasci com isso. E as pessoas carismáticas não nascem com isso. Elas assumem o compromisso de enfrentarem a si mesmos para viver essa dimensão grandiosa da sua vida, da sua experiência humana. Não é assim? Não. E tem um quarto, né? Tem um quarto livro. Então, é O Poder do Carisma. É O Poder do Carisma. É que você não tinha dado o tema. Tá. Então, viva como você quer viver, a vida é um milagre, transforme seus sonhos em vida e o poder do carisma. Maravilhoso, maravilhoso. Querido, olha, eu queria, para terminar, que você me falasse o seu propósito. Quando a minha segunda filha nasceu, ela passou 21 dias na UTI. E o médico dizia assim, eu não garanto. Foi um momento de embate, né? Quando eu disse assim, você não garante, mas eu garanto. E nesse dia eu chorei muito. Que máximo! Nesse dia eu chorei muito e eu tive uma compreensão do que era, né? Esse propósito. Viver. Era viver. Porque estava diante de mim exatamente uma das coisas que eu queria que mais estivesse vivendo a minha filha. É a Daniela? A Estela. A Estela. Estela. E aí para mim ficou uma coisa muito forte, que era assim, deixar a vida melhor do que eu peguei. Né? Então, lá na Vila Margarida, né? Como é que eu posso deixar melhor do que estava lá? Né? Esse sentimento de que, sabe, dentro de cada um de nós, dentro da nossa vida, tem um compromisso muito grande de fazer com que a gente se sinta muito rico, mas dentro de nós. Não é porque o mundo está perfeito, mas é porque dentro de nós estamos vivendo essa perfeição, nós estamos vivendo. Então é essa intensidade, para mim, né, assim, quando eu vou fazer uma palestra, é exatamente esse sentimento. Né? Qual é o propósito? O que faz você se sentir vivo? Mas sabe o que é? Eu amo fazer isso, mas eu não estou curtindo mais. Então, sabe assim, vamos começar a tirar aquilo que não faz você se sentir vivo, para que você só faça aquilo que você se sinta vivo. E faça aquilo que você ama, mas principalmente com o compromisso de que isso seja um meio de vida, jamais um meio de morte. Então... Querida. Olha, Edu, você... Não, realmente, eu tenho uma última pergunta, que é o que te faz feliz. E, assim, você é uma pessoa especial para mim, sempre foi, me acolheu no começo da minha carreira de um jeito fantástico. E, enfim, você me faz feliz. E eu quero que você me fale agora o que te faz feliz, querido, me fala. Eu acho que, assim, o que me faz feliz é exatamente essa possibilidade de interagir com pessoas, com gente. Assim,
poder fazer pessoas felizes, assim, transformar esse movimento todo, né, de estar com pessoas em um caminho que me permita estar onde eu quero, do jeito que eu quero, fazendo o que eu quero, com as pessoas que eu quero, né? É essa sensação de liberdade, né? Essa sensação de que não é o dinheiro. Então, assim, acho que nunca foi isso, né? Para mim, exatamente, quando eu levanto e digo assim, sabe que hoje eu tô a fim de... Só para você ter ideia. Eu estou mudando para o Guarujá, né? E no meio dessa pandemia eu falei assim, sabe o que é? Acho que já deu São Paulo, né? Tá na hora de... Você sempre gostou de praia, né, Edu? Você sempre gostou, né? Santista, praieiro, né? Vou retomar a minha vida de surfista, vou retomar... Certíssimo. No condomínio que eu vou estar morando, a minha casa, ela está numa ladeira. Então, vou poder retomar a minha vida de skatista. Então, sabe essas coisas, quando você fala assim, o que é que te faz feliz? É aquilo que o meu coração está pedindo. Né? Então, é poder dar para mim aquilo que meu coração está pedindo. Isso é o que me faz feliz. Né? Então, esse sentimento de, cada vez mais, ter essa liberdade de poder fazer, né, aquilo que meu coração pede. Isso realmente me faz muito feliz. Querido. Obrigada. E uma delas é estar com você, realmente me deixa muito feliz, viu, Sandra? Obrigada. Delícia, olha, viu? Beijão enorme para você, viu? Para a família com certeza. E para todos, tá? Tá bom. Beijos, obrigada. Beijos e beijos. Obrigada pela participação. Beijos para todos. Beijão. Beijos. Tchau, querido. Tchau.